Um homem do mal vai dizer que pode mudar, vai dizer o que você quiser ouvir, mas é uma tolice não acreditar nos próprios olhos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um livro de terror. Esse livro, na verdade, é um terror. Eu classificaria ele como um terror social e eu vou explicar pra vocês o porquê. A gente vai entrar mais nesse assunto, vocês vão entender o porquê, mas eu vou falar mais sobre isso na segunda parte do vídeo, que é a parte com spoilers. Então é pra quem já leu o livro ou pra quem não tem interesse e vai querer saber minha opinião pra gente poder discutir aqui nos comentários se vocês quiserem. É só sinalizar que tem spoiler, tá? E aí se você for ler depois, você pode voltar, parar na parte 1 sem problemas e voltar depois. E esse livro, ele tem um título bastante inusitado. Ele é, assim, no mínimo diferente, então pode ser que não te chame a atenção e pode ser que chame a sua atenção, que seja o contrário, né? Que é o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, pelo Grady Hendrix, publicado pela editora Intrínseca. Esse daqui é o mesmo autor da O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, mas é o primeiro livro que eu leio dele. Primeiro porque esse livro, na verdade, ele já estava muito comentado aqui. Antes dele chegar, ele já era muito comentado lá na gringa. Eu tinha muita curiosidade para ler. Só que ele demorou muito. Quando eu vi que ele tinha chego pela Intrínseca, eu não acreditei, né? E aí eu esperei o melhor momento, eu perguntei até pro pessoal lá no Instagram como que ele era, e o pessoal falou, olha, ele é assim, assim, assado, mas eu acho que você vai gostar. Dito e feito, eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, porque ele entregou muito mais do que eu imaginei, mas a gente vai conversar ao longo do vídeo. Vamos lá? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Primeiramente eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história, vou comentando também o que eu achei da escrita dele, e aí na segunda parte, sinalizado, bonitinho, eu vou entrar com os spoilers de desfecho final, tá? Bom, gente, aqui a gente vai conhecer a Patricia Campbell, que ela é uma dona de casa, aquela clássica dona de casa, né, casado com um médico psiquiatra, ela tem 2 filhos, é um menino bastante complicado, vou falando pra vocês ao longo do vídeo. E a menina tá ali na adolescência, né? O garoto, na verdade, ele tá entrando na pré-adolescência. Só que esse livro, ele tem um tempo ali de anos do ocorrido. Ele começa ali nos anos 80, então você tem uma comunidade, aquela família de comercial de margarina nos anos 80, e ele pega ali e vai até os anos 90, tá? Então, as crianças elas vão crescendo, coisas vão acontecendo também. Mas então, a Patrícia começa aqui com um livro contando pra gente que ela tá se preparando pra morrer. Por quê? Porque é o dia do encontro do clube do livro, que ela faz parte ali da comunidade. E que são as amigas, as melhores amigas ali, e a gente tem a Meredith, porque ela aparece só no começo do livro, eu acho que é esse o nome, gente. É ela quem organiza, é a líder desse clube do livro. Só que a Patrícia, ela tá muito ansiosa, porque ela não teve tempo de ler o livro até o dia da discussão. E ela é a mediadora desse grupo. Então, o que ela vai fazer? Só que, na verdade, além dela não ter tempo com as coisas da casa, que a dona de casa tem 1001 coisas pra fazer, é filha, etc., coisa que não acaba mais, ela também não estava muito estimulada pelos livros escolhidos, que é essa Marjorie que escolhe, que é a Marjorie, acho que é esse mesmo nome, gente. E aí, ela é que escolhe todos os livros, essa mulher. Então, na verdade, a Patrícia tá achando tudo muito chato, não só ela, mas as outras integrantes também.
E aí é super engraçado esse primeiro encontro, porque ela finge que ela leu pra não passar vergonha, só que ela é pega no pulo, só que não foi só ela que não leu, as outras também ninguém leu nada. E aí elas daí, a organizadora ali, né, do clube, fica super chateada, fala que elas são uma vergonha, que ela ficou decepcionada, que o intuito dela, a intenção dela era boa, é fazer com que elas se tornem muito mais do que só donas de casa. Vocês presenciam aí um tom da história, algo muito importante, que ele vai sendo muito sutil, mas ele vai aumentando com o passar do livro, eu achei genial, que é o preconceito com as donas de casa mesmo, de achar que elas são mulheres inúteis, que são vazias, que elas não têm nada para fazer o dia inteiro e fica procurando confusão, né, que tem uma vida assim vazia, sendo que elas fazem muito por todos e o tempo todo. A casa simplesmente não funciona sem essas mulheres. Mas vocês percebem aí já um tom de preconceito. E aí elas resolvem sair desse clube do livro, desse bando de livro chato que não tá rolando, porque elas gostam de suspense, de terror, de true crime, Silêncio dos Inocentes. É desses livros que elas gostam. E elas resolvem fazer um clube de livros separado dela, separado ali só entre elas. Mas ninguém sabe, né? Porque não é bem visto, vamos dizer assim. O que é bem visto ali é você ler clássicos e você ler e fazer o estudo da Bíblia. Tudo que é fora não é adequado, não é, seria bom para essas mulheres. Mas aí elas resolvem fazer esse clubinho e a gente vai conhecendo cada uma dessas mulheres. A gente vai entendendo aquela que é mais enraizada na sua religião, aquela que é mais um pouco mais conservadora. Mas assim, você ri, você se diverte muito, genuinamente, gente. E a coisa mais difícil pra mim é eu me divertir lendo. E aí, o livro, ele demora um pouco pra se desenvolver, né? Ele, embora seja um livro de terror ali, que tenha, ele vai ganhando aquele tom gore. É um livro que tem, quando esse autor ele sabe fazer cenas gore e trash e sangrentas. Quando ele se propõe a fazer, é repulsivo, é bem nojento, tá? Já vou avisando vocês. Se tiver uma adaptação futuramente, eu acredito que seja censura 16 para 18. Se for fazer do jeito que tá aqui mesmo, é 18 anos. Então, gostei muito do jeito que ele escreve, desse tipo de cena. E aí a gente vai conhecendo gradativamente essas personagens, as famílias, né, o que elas pensam. Mas é tudo muito divertido antes disso. Até o momento, antes disso, né, aliás, a Patrícia, ela é casada com o Carter, ela tem 2 filhos, como eu comentei com vocês, e atualmente ela está cuidando da sogra. Aparentemente ela se importa mais com a sogra do que o próprio marido, porque ele é um psiquiatra que tem ali uma vaga de diretor no hospital que ele quer muito. Ele trabalha o dia inteiro, chega tarde da noite todos os dias. Ela praticamente cria as crianças sozinha e ainda está cuidando da sogra, que ela usa fraldas, né? Ela não se locomove sozinha, ela já não tá raciocinando bem, então ela já não fala coisa com coisa, ela não come sozinha, ela é muito dependente. Até que chega na cidade um vizinho misterioso, o nome dele é James, e ele se diz ser o sobrinho da senhora... esqueci o nome dela, gente. Savage. Acho que é assim, se eu não esqueci. Que é uma senhora ali da comunidade que ela é meio assim, muito reservada, ela não sai de casa, ela é de poucos amigos, né? E ela já é mais velha também. Diz ele, então, que é um sobrinho dela. Ele é muito bonito, ele é alto, muito forte, loiro. E, de repente, né, na primeira cena agora ali, a Patrícia pede pro filho dela levar o lixo pro lado de fora da casa, que é a única tarefa que ele tem. Só que nesse dia, tal, ela resolve levar o lixo e quando ela se depara com essa senhora comendo um guaxininho, toda ensanguentada, aquela cena bem grotesca, ela parte pra cima da Patrícia e praticamente arranca aqui um pedaço da orelha dela. Dias depois, essa senhora morre e aí fica então só o sobrinho nessa casa. Só que ele não sai de dia, ele fica com as janelas todas fechadas e ele tem um furgão muito velho, que também é todo fechado pelo lado de dentro, para que não entre luminosidade.
E aí, um belo dia, né, a Patrícia vai lá tentar conhecer, conversar com ele. E ela vai entrando, porque é uma comunidade assim, não existe, todo mundo se ajuda, guardem isso. Guardem bem isso. Aquele conceito de comunidade onde todo mundo se ajuda, que não existe segredos e não importa os problemas, nós estamos aqui, nós vamos ajudar. Guardem bem isso. E ela vai entrando na casa que estava aberta e ela encontra ele deitado, gente. Ele tá assim, com o cabelo ressecado, ele tá com o rosto chupado, ele tá pálido e tá num sono profundo que ele não acorda. E ela, como foi enfermeira, ela tenta fazer respiração boca a boca nele. E ele acorda num espasmo, assim, super assustado e pergunta quem que é, como é que ela entrou, né, na casa. Gente, é muito, mas muito engraçado. E aí, então, ele vai surgindo ali na história. E eles começam a ser amigos, ele começa a pedir ajuda pra ela com coisa de dinheiro e que ele não pode tomar só porque ele nasceu com problema de saúde e ela fica com pena, ela quer ajudar. Eles vão se tornando amigos e ele também entra nesse clube do livro aí. É o único homem, né? As meninas têm uma resistência, porque tudo que elas queriam é que não tivesse um homem ali. Aí tem esse homem, mas beleza. E aí as coisas vão ficando muito sinistras. O livro ele vai se transformando, ele vai modificando. Quando é mais ou menos ali pelos 30% eu entendi para onde esse livro poderia ir e qual que era a mensagem que ele queria passar. As coisas vão ficar muito sombrias, porque coisas estranhas começam a acontecer. A gente ainda não tem certeza, né, desse homem, desse James, se ele tá falando a verdade, se ele é uma pessoa boa. Cada hora ele fala uma coisa, ele se dá bem com todo mundo, só que cada hora ele fala que veio de uma região e a Patrícia é a única que percebe isso. Na verdade, esse amor pela literatura de true crime, de suspense, que ela consome muito, ela tem um senso crítico, um senso de percepção um pouco diferente. Né? Ela já é mais desconfiada, ela já pensa em 1001 possibilidades do que pode estar acontecendo ali, ela tem uma mente muito criativa e algumas pessoas levam isso para um lado negativo. Eu não, por exemplo. Então ela tem uma percepção ali muito maior, porque ela também conhece ele antes, né, do que as amigas, do que as outras pessoas ali daquela cidade. E aí coisas estranhas começam a acontecer quando numa região ali próxima, é uma região mais carente, né? São comunidades mais pobres, de crianças que começam a aparecer, a desaparecer. E a Patrícia começa a desconfiar do James. E o livro ele vai ficar bastante tenso. Realmente coisas muito estranhas e pesadas vão acontecer. E aí você começa a entender e a se questionar qual que é o inimigo real dessa história, se é só um inimigo mesmo e qual é o real e principal inimigo ali. E aí é um livro que ele vai entrar muito na questão sobre não só preconceito de raças, mas principalmente sobre preconceitos de classes sociais. Eu até sinalizei aqui, marquei um trechinho, eu não tenho livro físico, mas eu anotei aqui para ler para vocês. O preconceito e o machismo são tão enraizados na mente das pessoas ou de uma comunidade que o conceito de se ajudarem e de se protegerem, que é tão repetido e enfatizado nas reuniões, nos encontros sociais, nos encontros na igreja, não valem de nada quando a coisa realmente fica complicada. Esse trecho não é do livro, tá? Fui eu que escrevi mesmo na minha percepção. Então você vai percebendo que todo aquele conceito de comunidade, quando a coisa fica tensa, ela fica complicada, ela não vale de nada. E você vai ficando extremamente revoltado quando você percebe que a polícia não faz nada, porque são crianças pobres, são crianças negras muitas das vezes, mas que não têm a relevância e a importância do que as crianças brancas, por exemplo. Se fosse uma das filhas dessas protagonistas, né, a gente tem a Patrícia, a gente tem a Mary Ellen, tem a Slick, a Kitty e a Grace.
Se todas têm filhos, todas são casadas, todas fazem parte dessa família mais tradicional, né? São todos brancos e brancas. Se fosse um dos filhos dessas mulheres, a gente sabe que a coisa ia ser totalmente diferente. Agora, para a polícia, é crime de droga, eles não vão atrás, né? Você precisa fazer um esforço 10, 20 vezes mais quando se trata de crianças pobres e negras. E isso é revoltante, porque o que mais tem que acontecer nessa história para que essas mulheres também e as outras pessoas, esses maridos, principalmente o Carter, que é um canalha da pior espécie, o que precisa acontecer aqui para eles acordarem para a vida e ver o que está diante dos olhos deles? Então, o que será? Qual que é o perigo real mesmo dentro dessa sociedade? E agora, gente, eu acho que o que eu queria contar para vocês sem spoiler, eu já contei. E agora a nossa segunda parte do livro é onde eu vou entrar com os spoilers e depois a resolução final, tá bom? Então eu agradeço se você ficou até aqui e se você pretende ler o livro, pode parar por aqui e depois você volta para terminar de assistir o vídeo, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo. Agora para vocês que ficaram aqui. Ele coloca uma mitologia aqui nessa história, que é a mitologia do vampiro. Embora o James não admita que ele é um vampiro, né? Ele diz aqui que ele tem esse nome porque as pessoas deram a ele, mas ele tem todas as características. Ele precisa de consumir o sangue humano, ele é imortal, né? Aparentemente deve ter uma maneira de acabar com ele. Mas aparentemente ele é imortal porque ele tem seus 400 anos. Então ele atravessou gerações, destruindo pessoas, destruindo famílias, matando crianças, porque sim, ele foi o responsável pela morte das crianças, para consumo do sangue e tudo mais. E ele é uma figura hedionda. Ele é um monstro em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto mitológico como por dentro mesmo. Ele é um monstro, ele é muito cruel, muito manipulador, muito mentiroso. Desde lá do começo do livro, ele se mostra muito carismático e muito sedutor. Uma figura muito interessante, né? Um forasteiro ali que veio de fora. E o livro ele tem um tom realmente extremamente engraçado, então você se diverte, mas você fica com o pé atrás. Será que a gente deve confiar nele? Ou será que ele realmente é o maior inimigo desse livro? E quem na verdade está à frente de tudo isso e dá ali para bater e que vai para a luta é a Patrícia. Então é ela que descobre, é ela que tá na linha ali de frente de tudo. Mas deixando essa parte do James, né, porque realmente ele é um vampiro e ele é extremamente cruel, você vai ficando muito revoltado, em choque com aquilo que ele vai revelando, aquilo que ele vai mostrando ser, que desde o começo foi tudo um jogo de manipulação, né, dele. Ele é muito mórbido, ele atravessa gerações e por todos os lugares que ele passou, ele destruiu a vida das pessoas. Lá no começo do livro, a sogra da Patrícia vê o James, ela tem o primeiro contato, ela fica em choque e ela mal falava, lembra que eu contei pra vocês? Só que ela vê e ela lembra dele, ela diz, eu conheço ele se chamava Hoyt e ele matou o meu pai, eu tenho uma fotografia dele. Assim que ele se sente ameaçado, ele mata a Mary, né, essa senhora. Na verdade, ele também tem um dos poderes ali no livro, de manipular os animais. Então ele orquestra ali um ataque de ratos contra a Mary, ela acaba morrendo. É uma cena grotesca, se você tem problemas com ratos, você não vai gostar de ler essa cena. E ataca também a cuidadora dela, que é a senhora Granny. Então a Mary morre. Então quando ele percebe que alguém sabe alguma coisa dele, ele dá um jeito de desaparecer com essa pessoa. Quando ele quer alguma coisa, ele consegue. Ele é um ser ancestral, cruel, maligno.
e ele sem nada tá bom para ele. Ele já tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem a imortalidade, ele não envelhece, ele conquista as pessoas ao seu redor com muita manipulação. E só então para ele nada será realmente o suficiente. Ele sempre vai querer alguma coisa. Então se ele quer alguma coisa, ele destrói famílias para conseguir aquilo. Depois ele simplesmente vai embora. E assim ele encontra outro lugar e eu desejo tal coisa, eu quero tal pessoa. E ele vai destruindo assim, né, deixando um rastro ali da maldade. E a Patrícia, ela é a única que vai juntando todas as peças por essa habilidade dela de gostar muito, de ler muito true crime. As meninas também. E aí que tá também, que é muito interessante no livro. Ela demora bastante pra conseguir a ajuda das amigas. Algumas ali, como comentei com vocês, tem essa questão da religião muito enraizada. O machismo também é muito enraizado. A gente está falando aqui de uma época, e até mesmo nos dias de hoje, onde o ideal era você se casar, você construir a família, ficar cuidando da casa, dos filhos, e o marido ganhando dinheiro, construindo carreira. E isso é muito perfeito nesse contexto, nesse combinado, né, no casamento, até a página 2, que a gente acompanha nesse livro. Porque quando as mulheres começam a demonstrar opiniões, vontades próprias e mostrar criatividade, mostrar inteligência, que elas têm a capacidade de raciocinar por si só, de ter seus próprios pensamentos e as suas próprias vontades, isso é uma ameaça para esses maridos aqui do livro. Então, quando a Patrícia começa, como eles descobrem ali que existe um clube do livro, como assim não é um clube de estudo da Bíblia, é um clube para vocês ficarem lendo suspense, true crime, isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente mórbida. Tem até uma vez que a Patrícia perde a linha e ela fala, então você me deixa em paz com a minha morbidez. Eu preciso da minha morbidez. Então você percebe ali no livro, é que eu tô sendo muito simplista aqui, mas um gaslighting tremendo, um machismo e manipulação tremendo aqui. E ele é tão enraizado nessa comunidade que é muito difícil para Patrícia conseguir a ajuda das amigas dela. Tem um trecho aqui que a senhora Greene, que ela era quem cuidava da senhora Mary, né, a sogra da Patrícia, lembra? Ela tem vários filhos, ela mora numa região mais simples, mais pobre, uma região que desapareceu e desaparece crianças. E ela e a senhora Greene, ela se machucou pelo ataque dos ratos, mas ela não morreu. Mas ela chega a implorar e pedir ajuda para as meninas, né? E tem uma hora ali que ela vira e ela fala para Grace. A Grace é a última que vai entender o que tá acontecendo, que a Patrícia não tá ficando louca, que aquilo realmente tá acontecendo. Ela é a última que tem a resistência, né? A senhora Greene chega para ela e diz assim: você se diz cristã, você se diz assim o tempo todo, mas quando eu implorei pela sua ajuda, porque crianças estavam em perigo, você simplesmente deu as costas para mim. Porque a sua vida monótona, a sua vida estável, seu casamento estável, ele era muito mais importante do que crianças, porque são crianças pobres, são crianças negras. Mas se fosse a mesma situação com uma das crianças de vocês, a história seria outra. E agora, as suas amigas imploram a sua ajuda e você dá as costas para ela. Que tipo de cristã você é? Para mim, você não representa. E a Grace sai e fica muito brava, né? E na verdade elas começam ali a executar um plano para poder pegar o James e exterminar ele para sempre. E ele é sozinho, ele não tem ninguém. Então, se ele sumir, ninguém vai dar conta. Então, o livro ele é muito tenso. Ele tem as suas cenas gore, ele tem as suas cenas bastante sangrentas, bastante pesadas. Mas eu acho que uma das facetas do terror é quando você consegue trabalhar esses temas sociais nesse tipo de gênero, assim como esse autor fez.
e é uma coisa tão gradativa, você vai percebendo por si onde ele quer chegar. E aí você fica na verdade você fica com aquilo no livro todo. Qual que é o real perigo aqui nessa história? Será que o James é confiável? Ele é um vampiro? O que ele é? O que está acontecendo com essas crianças? Quem que está atacando essas crianças? Mais pessoas vão desaparecendo. Qual que é a explicação para isso, né? E o que mais que eu posso falar para vocês? Vai haver um desfecho bastante sangrento, né? São mulheres finalmente aqui se unindo para destruir um ser extremamente maligno para proteger não só as suas crianças. Desculpa, gente, deu crise de espirro aqui. Não só elas finalmente entendem que elas precisam se unir, que elas vão pagar o preço que for, nem que isso elas percam prestígio, estabilidade financeira, pode custar inclusive o casamento delas, né, a imagem, em prol de defender os seus filhos, porque aqui estamos falando de donas de casa, de mães raízes, né? Tem até aqui que uma delas fala: eu tenho 3 filhos, eu sei o que é a dor de um bebê coroando, e esse cara jura que ele acha que ele vai fazer alguma coisa com a gente, alguma coisa com os nossos filhos. E aí elas finalmente entendem que o James, ele não vai parar. Ele é mentiroso demais. Ele não vai deixar em paz. Mesmo que ele deixe, ele vai voltar e ele vai pegar as crianças, ele vai pegar a família. Ele não tem limite. O único jeito é dar um sumiço nele. E elas armam pra ele, rola uma luta corporal. Elas conseguem vencer, né? Ele tenta mentir, manipular até o último momento, mas elas são muito firmes. E elas estão dispostas a tudo para defender aquela comunidade. E elas esquartejam. Tem uma cena de esquartejo. A cena descrita, gente, aqui é do banheiro ali. As paredes foram lavadas de sangue. Assim, é uma cena grotesca mesmo. E aí até aqui tem um alívio cômico ali, né? Que a Patrícia fala assim, somos donas de casa, mas se não fosse a habilidade de fulano, a habilidade com taco, a gente não teria conseguido. Se não fosse a habilidade de fulano e fulano na faxina, na limpeza, a gente não teria conseguido fazer a limpeza do local. Se não fosse as habilidades de teorias nos livros policiais, nos livros de suspense da Patrícia, ela não teria descoberto tudo. E aí são várias reflexões, né? A Patrícia, ela acaba descobrindo também ali que o marido tinha diversos casos, não só ele como os outros maridos delas, que viajavam juntos, né? Eles tinham negócios. E toda viagem eles saíam com inúmeras prostitutas, não prostitutas também. Então não era tudo hora extra, não era tudo trabalho. E aquela questão de trazer a doença para dentro de casa, né? No fim das contas, aquilo que eles falavam na cara delas, depreciando que era mórbido gostar de um certo tipo de literatura, que era tudo mente vazia, por isso que elas estavam loucas daquele jeito. Essas atitudes deles, aparentemente, então, é normal, né? E aí a Patrícia, ela acaba se ficando muito magoada quando ela, inclusive, quem revela pra ela que o Carter trai ela com um monte de prostitutas, ela, no fundo, ela já sabia, mas ela nunca quis aceitar, pela própria aquele contexto de família, sabe, assim, aquela família mesmo ali, ela sempre soube. Mas ela ficou mais magoada, na verdade, quando ela entendeu que ela fez uma escolha errada, que ela casou com alguém que não dava valor pra ela, mas que ela deixou a carreira em prol de um sonho da vida dela, que era noivar, casar e ter uma família, em prol de uma pessoa que nunca deu valor, mas que ela sente muito ter abandonado a carreira dela, porque ela era uma boa enfermeira, sabe? Então ela se encontrou finalmente e ela vai se reconstruir a partir daí. Eu queria fazer um comentário também sobre os filhos dela. São 2 crianças, são personagens insuportáveis, são personagens difíceis, são adolescentes, gente, mas vocês vão ler, vocês vão ver, principalmente o menino.
nada justifica aqui o comportamento desse menino, sabe? Por mais adolescente que ele seja. Então são personagens difíceis também de lidar. Vocês vão passar muito nervoso, principalmente com o marido da Patrícia, né, com os outros maridos também. O machismo muito enraizado ali. Difícil de digerir, sabe? Bom, gente, eu achei um livro estupendo, um livro de terror que conseguiu trazer muitas coisas e muitas reflexões. Quando você vai entendendo do que o livro se trata, quando ele vai se transformando aos poucos, você fica revoltada. Essa é a palavra. Então eu acho que ele cumpriu muito bem a missão dele aqui. Gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo deve ter ficado enorme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram o livro, comenta aqui embaixo pra gente conversar. Vocês podem comentar o que vocês quiserem, é só sinalizar, spoiler embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!